E João Fonseca consegue importante vitória na segunda rodada de Wimbledon e avança para a terceira rodada do torneio. Ele venceu um jogo difícil contra o norte-americano Brooksby, mas passou então para essa terceira rodada. A gente vai falar como foi esse jogo aqui. Um fato, pessoal, o João Fonseca ele é o mais jovem tenista a chegar então na terceira rodada de Wimbledon desde 2011, mostrando mais uma vez o potencial desse garoto que só traz alegrias para o tênis brasileiro. Galera, eu sou o Joaquim Júnior, vocês estão no canal Forehand Brasil, o canal do torcedor de tênis, e bora lá para mais um vídeo. Pessoal, vocês não estranhem, joguei minha imagem para o lado esquerdo aqui para poder trazer alguns dados para vocês, e acabou agora há pouco. João Fonseca consegue a segunda vitória em Wimbledon, vencendo o americano Jenson Brooksby. Um cara que foi muito competidor, um jogo difícil, mas o João Fonseca saiu muito bem, conseguindo se superar, fazendo um jogo muito bom, e a gente vai comentar aqui como é que foi essa batalha do João Fonseca. O João ele venceu o primeiro set por 6-4, acabou perdendo o segundo set por 5-7, ganhou o terceiro por 6-2 e venceu o quarto set por 6-4. Um jogo de 3 horas e 13 minutos de duração. Teve um atraso por causa da chuva lá em Wimbledon, mas depois ocorreu normalmente assim que parou de chover, e o João Fonseca então avança e vai jogar contra o Jarry do Chile na terceira rodada. Depois a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre isso daí. Pessoal, olhando um pouco os dados aqui então do lado direito do vídeo, trazendo aqui alguns dados do jogo para vocês, o João Fonseca ele tomou as atitudes de ataque em 27% dos pontos jogados, 49% dos pontos foram jogados na zona neutra, onde os jogadores nenhum nem outro atacou, foi mais troca, e o adversário ele atacou 24% dos golpes, principalmente a partir do segundo set, onde ele melhorou. A gente vai falar 7-7 na sequência. João Fonseca deu 9 aces, o Brooksby deu 6, duplas faltas foi 4 para o João e 2 para o adversário, que não cometia duplas faltas, muito pouco ele cometeu. Acerto de primeiro saque, o João esse jogo ele não conseguiu manter o mesmo nível do último jogo, mas acertou 67% do primeiro saque, ganhando 69% dos pontos jogados com o primeiro saque. Também caiu um pouco aqui o número percentual de pontos ganhos com o primeiro serviço, até porque o adversário dele devolve melhor, é um adversário que é melhor que o Jack Bufferley, na minha opinião. E o Brooksby ganhou então 60% dos pontos jogados com o primeiro saque dele, acertando 60% da média dos saques. Então o João também conseguiu agredir muitos winners de devolução, muitas devoluções fundas, mas acabava que o Brooksby defendia muito bem, né, principalmente nos breakpoints, e salvava os breakpoints. O João Fonseca, para vocês terem ideia, ele teve 17 oportunidades de breakpoints, convertendo 6. O adversário salvou muitos breakpoints então, e o João ele teve então, né, que salvar 10 breakpoints e o adversário converteu 3. Também o adversário começou a criar mais oportunidades, principalmente no último set. Pontos recebendo, o João fez 42% dos pontos recebendo, o adversário fez 37%, winner 51 para o João Fonseca e 34 para o Brooksby. Erros não forçados, João 45, mais que o último jogo, mas também teve um set a mais, e o adversário 34. Total de pontos ganhos, o João fez 142 pontos nessa partida e o Brooksby fez 130. João correu 4.254 metros e o adversário 4.191 metros. Galera, antes de continuar o vídeo, queria pedir para você que é novo aqui no canal, dá aquele winner na inscrição, se inscreva no canal, a gente está trazendo vídeos diários do João Fonseca aqui para vocês, dá aquele ace no like para fortalecer o nosso trabalho, comenta se você assistiu a partida, se sofreu, o que você achou, está otimista para a próxima partida contra o Jarry, comenta aqui, quero muito ler a opinião de vocês. Ativa o sininho para receber os vídeos assim que eu lançar, estou lançando vídeo diariamente para vocês. Estamos fazendo uma cobertura aqui bem detalhada de Wimbledon, então acompanhe o nosso canal. Quer ajudar o nosso trabalho? Você pode mandar um Pix de qualquer valor. A chave Pix está na tela, está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Tem alguns produtos para tenistas também, como a raquete do João, do Djokovic aqui na descrição. Dá uma conferidinha se você tiver interesse. E você também pode clicar no botão de hypar para ajudar o nosso trabalho, se você quiser. Ajuda muito, não custa nada. Inscrição, like, hypar não custa nada e ajuda demais o nosso trabalho. Considere virar membro também, um valor bem simbólico, basta clicar aqui em Seja Membro. Galera, e voltando então, falando 7-7, foi assim, né? O João Fonseca, na minha opinião, ele começou muito bem, conseguindo fazer algumas devoluções fundas, propondo o jogo, sendo agressivo, ele foi bem mais agressivo que o adversário nesse primeiro set, buscando mais a quebra do que o adversário, até que no quinto game ele conseguiu uma quebra fazendo 3-2, que permitiu ele tomar a frente do placar. No primeiro set foi a única chance que teve, o João Fonseca ele conseguiu essa quebra, então foi muito importante ele aproveitar,
E com isso ele estava sacando muito bem também. Eu acho que depois o nível de saque dele caiu nos demais sets. Mas no primeiro set achei o João muito consistente no saque. Daí ele fez então o fechamento por 6-4, conseguindo um importante. Abrir o placar é muito bom, né? Você tem essa vantagem psicológica contra o adversário. Mas o adversário do João, um cara muito competidor, ele não está no ranking real dele, né? 101 não é o ranking real, porque ele ficou afastado por suspensão de doping. Ele começou a mudar o seu jogo, fazendo mais variação, sendo um pouco mais agressivo, e isso proporcionou a ele retomar o seu jogo. Então foi um segundo set mais disputado, um pouco com um adversário melhor. E nesse segundo set o João até teve chance de quebrar no comecinho, foi o melhor momento dele nesse segundo set, na minha opinião, mas o adversário estava bem, conforme eu falei. E no final ali desse segundo set, inclusive, o João ele salvou, né, sacando, ele salvou 2 set points. Só que depois, nos games seguintes, quando estava 5-6, o adversário lá teve mais 7 points, o João acabou salvando mais 2, mas depois o adversário confirmou esse set fazendo 1-1. O João foi pro banheiro, fez um intervalozinho ali para dar uma pensada, provavelmente. E aí, então, ele voltou para um terceiro set, o João bem melhor no terceiro set, agredindo demais e conseguindo aproveitar as oportunidades de break que ele teve. Quebrou logo no primeiro game, depois quebrou no terceiro game de novo, abriu 3-0, depois teve uma quebra, né? O adversário quebrou ele, estava 3-1, depois o jogo foi se estendendo nesse terceiro set. O João fez mais uma quebra, então ele teve 3 quebras no terceiro set, importante, mostrando a pressão que o João estava fazendo no saque do adversário. Então estava 5-2, depois o João sacou e fechou esse jogo, esse set em 6-2. Foi um João mais agressivo, que aproveitou melhor as oportunidades do jogo e conseguiu fechar muito bem, então, esse set, que foi importante ficar 2-1. Mas se vocês pensam que o jogo estava ganho, negativo, esse adversário do João é um cara que é muito brigador, um cara que devolve muito regular e consistente, e ele então conseguiu fazer um excelente quarto set ali na questão de briga, de competição, se estendendo, salvando muitos breakpoints. O João ele teve muitos breakpoints nesse quarto set para poder quebrar, mas o adversário sempre ia salvando de alguma forma. E da mesma forma, pessoal, chegou o momento que o adversário começou a incomodar um pouco o saque do João, e o João teve que salvar alguns breakpoints, mostrando também que o João estava muito bem. Achei o João mais intenso nesse quarto set, não baixou a intensidade, evidente que não é a mesma de um primeiro set, mas para o nível de tênis jogado, achei que ele estava bem fisicamente, então gostei disso também. O João Fonseca então não estava conseguindo converter as oportunidades de break, o adversário sempre salvando, ou o João errando alguns pontos, mas então o João conseguiu uma quebra também no quinto game do quarto set, fazendo 3-2. Mas se você pensa que esse jogo estava acabado, o Brooks ele conseguiu devolver essa quebra, fazendo 4-4. E depois o João conseguiu mais uma quebra. Importante que o João não saiu, né? Ele voltou, conseguiu mais uma quebra. E no game, para fechar o jogo, o João Fonseca estava 0-40 atrás. E o João Fonseca conseguiu ficar nos pontos, fez bons saques, fez swing vôlei, fez o adversário errar e aí conseguiu fechar o jogo. Então ele fecha essa partida 3-1, uma partida que se mostrou difícil no sentido que foi bem competitiva, principalmente tirando apenas o terceiro set. O João Fonseca ele se manteve firme, teve quebras no seu game de saque, ele não sacou tão bem igual nos últimos jogos, mas também conseguiu impor as suas quebras, conseguiu ficar no jogo, e com isso o João Fonseca jogou muito bem e conseguiu um importante resultado. Conforme eu falei, ele é o primeiro tenista desde 2011, mais jovem tenista desde 2011, a chegar a uma terceira rodada de Wimbledon, mostrando mais uma vez quão grande o João Fonseca é. Quem não acha que ele é grande, esse é um fato que mostra quão grande o João Fonseca é para o tênis atual. E agora, pessoal, ele avança então no torneio, vai jogar contra o Jarry do Chile. A gente vai fazer um vídeo aqui falando um pouco dessa partida. O Jarry tem um estilo diferente, agride bastante, saca muito bem, sobe muito para a rede. É um outro tipo de adversário e o João vai ter que lidar com essa situação. O Jarry passou o carro no Thiem, né, que é o freguês do João Fonseca, o Leonard Thiem. Então agora a gente vai ver como que ele vai se sair. Mas assim, estou muito feliz. O João muito consistente, muito sólido, muito mental ali. Parte física teve muita variação de jogo, bastante slice, esquerda. Conseguiu fazer bastante coisas diferentes ali, ficar numa estratégia também. Então venceu o adversário. Estou muito feliz. O que você achou? Você assistiu? O que você espera para a próxima rodada? Comenta aqui que eu quero muito ler a opinião de vocês. Galera, muito obrigado que você tenha assistido. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!